Bom, e aí o que acontece? Quando eu começo uma visita de consultoria, por exemplo, né? A primeira coisa que a gente olha e vê é aquele emaranhado de situações, de problemas e de processos muito embolados. E sabe quem que a gente encontra lá embolado junto com esses processos? O gestor. Pois é. E olha, gente, isso não é exclusividade de um ou outro gestor, não. Isso acontece com todos nós. E eu falo todos nós porque muito recentemente eu ainda estava como função de gestora de operações, também como consultor em algumas empresas, mas como gerente de operações de uma fábrica. E mesmo tendo conhecimento, mesmo aplicando isso em outras empresas, a gente na prática, no dia a dia, a gente se enrosca nos processos, a gente se enrosca ali nas situações e fica muitas vezes difícil de sair. Então, eu até falava isso na nossa mentoria algumas semanas atrás, e uma das alunas falou assim: nossa, Aline, eu fiquei até aliviada, porque eu achava que isso era falta de competência, pouca competência da minha parte. Não se trata só de uma questão de competência ou de conhecimento. Se trata muito mais do posicionamento que você tem ali no dia a dia e não deixar com que isso aconteça ou que isso tome conta de você. Então, muitas vezes, quando eu falo assim, eu também me enroscava ali nos processos complicados, nos problemas e tudo mais, é porque isso, a rotina do dia a dia vai levando a gente para isso. Só que qual que é a diferença? Como eu já conhecia esse vício, né, conhecia essa situação, eu tinha mais consciência para voltar e entender que eu estava indo por um caminho que era um caminho que não tinha muita volta. Então, a diferença é que eu consegui enxergar e buscar ajuda enquanto era tempo. Isso é a mesma coisa, vou comparar aqui, fazer uma comparação bem esdrúxula, né, que é comparar com vício. A pessoa, quando ela tem um vício, né, mas ela tem consciência desse vício, ela sabe o momento que ela está se encaminhando ali para não conseguir controlar, então ela busca ajuda. Então, basicamente, essa foi a diferença que eu, tendo conhecimento, soube buscar ajuda, e aí buscar ajuda em consultoria, com outros gestores, com grupos de discussão. Todas as ajudas são muito válidas. Por isso que eu falo que comunidade, gente, assim como a gente tem a comunidade do gestor da Real na Indústria, ela ajuda muito nisso. A gente discutir os casos, discutir as questões e sair com algumas soluções que a gente que está lá junto, submerso no problema, a gente não encontra. Né? Então, quando a gente está discutindo ali em grupo, muitas vezes o insight vem de uma fala de um colega que você sabe sobre aquilo que a pessoa está falando, mas a forma como você pensa, no momento que o colega está falando, dá um insight e a gente consegue sair com algumas soluções. Bom, e aí, gente, quando a gente tem problemas complexos, eu falo assim, a solução de problemas complexos precisa seguir a lógica do Jack. Quem é o Jack? Quem aí é mais velho sabe aí, já viu filme do Jack Stripador, né? Ou seja, vamos pegar esse processo e vamos colocar ele por partes. Aline, mas tá bom, isso é óbvio, né? Mas vamos ver como é que isso acontece? Quando você não foca na complexidade do item, né? Então, assim, nós temos aí um processo de, sei lá, devolução de produtos. É cheio de subdivisões. Eu tenho a subdivisão que se relaciona com o comercial, a subdivisão que se relaciona com a parte de qualidade, de estoque. Então, eu tenho um processo muito complexo que tem várias áreas envolvidas. E aí, toda vez que a gente tenta dar soluções ali pontuais, sem avaliar ou sem dividir esses subprocessos, né, ou fazer subdivisões para tornar isso mais simples, a gente acaba tomando decisões que não são suficientes. Inclusive, esse caso de devolução foi um dos grandes estudos de casos que eu fiz recentemente, e esse foi um grande aprendizado, né? Quando você não divide, não consegue trabalhar isso em processos mais simples, você acaba trabalhando numa causa que não é a causa efetiva, e isso volta a acontecer e você não é efetivo. Então, transformar em processos menores e mais simples, e com isso é o que a gente vai fazer aqui hoje, fazer passo a passo como que você transforma um processo complexo, né, uma situação, um universo de rotinas mais complicadas em processos mais simples e que sejam efetivos para dentro da indústria.
Por que que isso é importante? Por que que a gente está trazendo isso como um tema de live, né? Porque se você consegue pegar um problema como esse de devolução, né, que é extremamente complicado, que demanda aí, que traz muito prejuízo para a empresa, que demanda uma série de áreas envolvidas, e você consegue resolver, minimizar, né, trazer aí o máximo próximo de zero possível, você, além do impacto que você causa na empresa como um todo, você se torna uma pessoa, um gestor muito mais confiante no gerenciamento, você tem muito mais segurança na sua atuação, as pessoas no seu entorno começam a enxergar o seu valor enquanto profissional, o seu valor no resultado da empresa, e com certeza você vai ser reconhecido por isso. Então, gente, quando a gente fala de solução de problemas complexos, a gente está simplesmente cuidando de traçar o nosso caminho aí para ser reconhecido. E aí, com isso, ter mais confiança, mais segurança na atuação. Basicamente é isso. E eu acabei aprendendo isso na consultoria, né? Porque qual que é o processo da consultoria? A gente levar essas soluções fazendo de uma forma mais simples. Então, não existe poção mágica, não existe fórmula mágica. A gente precisa, inclusive, lidar com a dificuldade das pessoas que vão implementar aquilo que a gente está sugerindo de melhoria, para que eles não desanimem. Então, imagina se eu chego numa empresa que tem muitos problemas de devolução, como esse que eu estou dando aqui o exemplo, e começo a falar uma série de situações para serem colocadas em prática, e as pessoas, nossa, mas caramba, isso é difícil demais de fazer, não, eu não vou dar conta. E aí, gente, ao menor passo de uma dificuldade, a gente para. Então, ao invés da gente querer resolver o problema, a gente simplesmente para e não resolve. Então, quando a gente tem problemas complexos, processos complexos, a gente, ao invés de dividir em problemas menores, dividir em processos menores, a gente trava. Né? Ah, como que eu vou resolver o problema da devolução? Não, pera lá. Vamos tentar resolver o problema de como esse produto, o que acontece com esse produto para ele ser devolvido? Ou qual tipo de reclamação a gente está tendo da devolução? E você começa a fazer essas subdivisões dentro de uma rotina de devolução, dentro de situações que acontecem no dia a dia, dentro desse mesmo tema, e aí a gente acaba tendo uma facilidade maior de tratar os problemas que estão ali naqueles blocos menores e mais simples, e com certeza a gente sai com soluções muito mais adaptadas para esse tipo de problema. Bom, e o que a gente faz? Primeiro ponto, mapear num diagnóstico, que é o que a gente faz, por exemplo, quem é aluno aí da formação de gestor vida real na indústria. O primeiro passo é fazer um diagnóstico. Então, faz um diagnóstico da situação para entender como é que esse problema acontece. Então, digamos que a gente está ali avaliando a área de estoque, né, num diagnóstico, e entende como funciona a devolução, como funcionam as rotinas de devolução, quais áreas envolve, quais processos isso envolve nessa subdivisão. Beleza. Depois disso, nós vamos entender, gente, quais são os pontos críticos. Ah, então a reclamação chega, mas a informação não chega para as pessoas que têm que tratar essa reclamação, então existe um delay, uma demora, o cliente reclama porque reclamou e não foi atendido. Então a gente começa a entender os pontos críticos no mesmo processo. Depois a gente divide. Bom, então eu vou tratar primeiro como a reclamação chega, depois como a informação vai até onde ela precisa ir, depois como esse produto é recolhido, quais são as principais causas das devoluções, e a gente vai subdividindo cada um desses processos para a gente poder entender melhor como eles acontecem, como eles deveriam acontecer.